Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast do Pode Contar Mais Café, da Triotécnica. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Marco Sanches, sou sócio da Triotécnica e especialista em finanças, né, me apresentando. Estou aqui com o Rodrigues também hoje, que faz parte do time da Triotécnica, que também tem um conhecimento voltado, uma especialidade em gestão financeira, em finanças corporativas. Seja muito bem-vindo, Rodrigues, ao nosso podcast. Fala, Marcos. Obrigado pelo convite. De novo participando aí do Pode Contar Mais Café. E vamos lá, com mais um tema importante aí que a gente vai levar para o pessoal. E hoje, diferentemente de outros temas que a gente já abordou aqui, a gente quer fazer um bate-papo mais informal, mais descontraído, né? Fugindo um pouco das questões, talvez, técnicas, né? Ou com a profundidade que não traz uma clareza para o ouvinte, para aquela pessoa, para aquele empresário que está começando, né, ali na gestão financeira do seu negócio, da sua empresa. Então, hoje resolvemos aqui falar um pouco de alguns cases práticos, né? É claro que a gente vai trazer números assim, não reais, mas sim proporcionais do que a gente já fez, até por conta de sigilo, né, do negócio, etc. Mas vamos trazer casos, né, o que a gente fez durante a nossa gestão, né, em alguns clientes, em alguns negócios, e os resultados que foram, mediante, né, essa gestão, os resultados que estamos colhendo, tanto nós, né, quanto o prestador de serviço, quanto o próprio empresário, né, enxergou de valor quando nós passamos ali a gerir ou orientá-los da melhor forma de fazer a gestão financeira do seu negócio. Certo, Rodrigues? Sim, isso aí, né, Marco? E é importante a gente trazer esse tema, até porque para a saúde financeira de uma empresa vamos colocar assim, que existem fatores silenciosos que estão ali gerando risco e tem muito empresário que não está percebendo isso. Certo, é isso então, mesmo. Quando a gente fala de organização financeira, toda essa parte do que a gente vai trazer aqui, é justamente para mostrar isso. O risco silencioso que está por trás de uma má gestão, uma má organização, um mau planejamento. Então, tudo isso pode refletir em sérios problemas para a empresa. E tem um ponto interessante sobre esse ponto que o Rodrigues trouxe, está relacionado ao seguinte: às vezes existe negócios que têm ali uma rentabilidade interessante, uma rentabilidade muito boa, que por si só ele acaba caminhando sozinho, né? Assim, aí você pode me perguntar: por que eu vou me preocupar com isso, né? Mas é importante que você se preocupe mesmo numa situação dessa, sendo você um privilegiado, tá certo? Mas existe outras situações totalmente ao contrário. Negócios que ali, né, tem uma dificuldade gigantesca no dia a dia de resultado, de margem, de caixa e etc., que também, mais do que nunca, você precisa de uma gestão, de uma orientação, de controles, para que você possa sair desse ciclo de dificuldades, né? Então, assim, tanto em uma situação boa quanto numa situação ruim, é importantíssimo uma gestão, uma organização, um planejamento financeiro. Na gestão, na condição que é ruim, isso é importante para você virar o jogo, para se tornar, né, passar a ter uma situação positiva, boa. Na situação que já é boa, vamos tentar, né, vamos aplicar esses conteúdos, né, replicar, né, para você melhorar ainda mais as suas margens, né? Então, com base nisso, a gente inicia aqui esse bate-papo, né? Porque nós iniciamos um trabalho ano passado, em começo de 24, foi no né? começo?
começo de 24, em uma empresa que já tinha ali já estava estruturada do ponto de vista do produto rodando já, tinha uma questão comercial altamente desenvolvida, o negócio por si só, ele se vendia, né, ali, certo, com base nas estratégias comerciais, mas o que faltava, na verdade, ali, e esse foi o papel, né, lógico, né, nesse momento, a gente entrou na empresa para olhar e estruturar todas as questões administrativas, financeiras. Comercial já era outro ponto, uma outra questão que, como eu falei, já rodava. Então, quando nós chegamos nessa empresa, qual que era o nosso papel? Era justamente o olhar, trazer essa organização ou esses controles financeiros que não existiam ou existiam de uma maneira um pouco não tão eficiente, vamos dizer. Então, vamos começar pelo início, né? Isso. É o tal do pleonasmo. Começar pelo início. Então, assim, nós olhamos ali, fizemos nos meses iniciais, acabamos identificando ou levantando o que já existia e melhorando, com base na nossa experiência, aquilo que era necessário melhorar, né? Tanto isso do ponto de vista de gestão financeira, especificamente, gestão de caixa, especificamente, sim, controle de rentabilidade do negócio, rentabilidade de investimentos, isso foi um dos pontos que a gente trouxe, né, nesse trabalho, enfim, e principalmente assim, a forma, eu acho que eu vou até chamar aqui, do ponto de vista, usar um termo, até de governança, porque não havia o hábito de se fazer reuniões financeiras estruturadas e mensais com o intuito de acompanhar os indicadores dessa empresa, né? Nesse ponto, o Rodrigues ajudou bastante nesse processo, que foi principalmente ali na base, né? Na base da informação, né? Junto com o back-office da empresa, estruturar e organizar muito bem as informações financeiras e contábeis do negócio, né, Rodrigues? Sim, sim. Até pegando um pouquinho o gancho, né, Marcos? Apresentar, senão daqui a pouco a Leila aparece aí e vai cobrar, porque tem que fazer a apresentação. Uhum. Né? Então, vai apresentando o pessoal, para quem não me conhece, eu sou Renato Rodrigues, sou especialista em finanças corporativas, sou consultora junto ali com a Trio Técnica, e a gente vem desenvolvendo esses trabalhos de consultoria, organização da parte financeira, e é bacana esse case que você trouxe, Marco, porque é aquele negócio, né? A gente sempre fala do caixa sendo o rei da empresa, né? Porque você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver um caixa muito bem organizado e estruturado, isso acaba tornando ali um problema para a empresa, certo? E até pegando esse ponto que você trouxe, a empresa já existia ali um departamento financeiro, porém, aquilo que era feito no dia a dia era mais o básico de fazer um pagamento, de lançar as informações do sistema ali, em alguns casos até de forma incorreta. Uhum. E aí o nosso trabalho inicial foi fazer o quê? Organizar, colocar esse processo para funcionar de forma adequada. E qual é o resultado com isso? A empresa ganha ali tendo um financeiro com dados gerenciais organizado, estruturado, e o caixa da empresa, de fato, representando o resultado que ele está vendo. Uhum. Então, toda essa parte de organização, ele tornou ali o financeiro da empresa, que simplesmente só executava e pagava a conta, de fato, gestor do caixa da empresa. Não só ir lá e colocar no banco para pagar, não. Tem um processo correto para ser imputado um documento no sistema, você tem competência correta, você tem prazo de vencimento correto. Então, hoje a empresa ela tem uma gama de informações, ela consegue olhar uma DRE gerencial, consegue ter uma análise de fluxo de caixa de forma assertiva, consegue ver no sistema aquilo que de fato representa o banco, ele consegue ver no sistema de forma estruturada. E isso daí gera para a empresa, inicialmente,
uma gama de informações que isso lá na frente, até mesmo pelo trabalho que se faz ali de rotina, onde se tem reuniões factíveis, por quê? Porque você tem dados para poder analisar e tomada de decisão. Então, essa parte inicial de organização, para que você tenha esse processo dentro do financeiro de forma efetiva, ele não está só ali numa situação onde a empresa acha que pagar um boleto em dia tá tudo bem. Não, pagar um boleto em dia é uma obrigação. A empresa tem que fazer esse planejamento, tem que comprar de forma assertiva, pagar em dia e ter o seu planejamento financeiro ali para apoiar nessas tomadas de decisões. Porém, quando você começa a ter o financeiro uma estrutura onde você tem dados que você pode olhar, e até mesmo para tomada de decisão. Uma empresa que hoje tem uma estrutura de organização financeira prática, rápida, ela toma decisões com mais agilidade do que seus concorrentes, do que outras empresas. Então, isso dá uma efetividade. Então, quando a gente falou vamos começar pelo início, né? Vamos o pleonasmo, né? Vamos começar pelo início. Sim. Faz todo esse sentido. Desde estruturar um plano de conta de forma assertiva, fazer o cadastro de todas as contas que a empresa tem, ter ali, prezar por um bom lançamento no sistema, onde você coloca adequadamente data de vencimento, data de emissão, tem uma base de cadastro de fornecedor. Então, tudo isso, lá na frente, você vai ver o reflexo. No começo pode ser chato. Cara, vou cadastrar tudo, pegar todos os fornecedores, fazer algo que não era feito, é muito complicado. Mas, no geral, você passou ali 2, que nem você comentou, a gente iniciou essa consultoria em começo de 24. Começo de 2024. Se você analisar hoje o histórico dessa empresa, tá assim, em relação à gestão financeira, dá um conforto e uma tranquilidade maior. Acaba, né, a partir do momento que você consegue obter esse resultado com toda essa organização, você acaba até deixando de ter controles financeiros e talvez atuando mais como uma gestão de tesouraria, né? Isso aí. Num caso desse. Porque os processos básicos ou rotineiros, eles já estão estruturados e assim, já está incorporado no dia a dia. E aí você, do outro lado, pode estar perguntando assim, pô, mas como o Rodrigues falou, isso é difícil no começo? É difícil no começo, mas o que eu ganho com isso? Esquecendo o ganho financeiro. Você ganha num nível de qualidade ou num nível de serviço muito grande do ponto de vista de negócio, né? O impacto de toda essa estruturação que foi feita refletiu. Hoje, é possível, logo no início do mês, você está com todo o resultado do mês anterior auferido, você não tem delay, você não tem atraso nessas informações, ou seja, a informação para a tomada de decisão é muito rápida, o reflexo que essas informações ou esses registros estando sendo feitos da maneira correta e adequada, reflete na apuração das demonstrações financeiras, né, que é balanço, DRE e demonstração de fluxo de caixa. Então, você tem ali na mão essas informações que são úteis e importantíssimas para o dia a dia do negócio da empresa. E, além disso, né, um lançamento feito da maneira adequada, isso reflete também num ganho de tempo para você fazer uma apuração adequada de impostos, que pode te gerar, ou melhor, pode evitar que você pague impostos a maior, porque ele está classificado corretamente. É isso aí. Durante o trabalho da Treotécnica, em revisões tributárias principalmente, a gente encontra diversos erros de lançamento que proporcionou à empresa recolher o imposto a maior sem necessidade, por erro de imputação ali, de lançamento, que culminou na apuração errada de um imposto, logo pagando impostos a maiores. E nesse caso, dependendo da situação, ainda é possível que você possa recuperá-lo. Agora, se também na situação contrária,
que você também encontra essa situação que você deixou de recolher o imposto, aí você está incorrendo em autuação, você está incorrendo em multa e juros para regularizar aquele tributo, né? Então, essa base, né, foi importantíssima e hoje a gente colhe o reflexo disso dentro dessa organização, dentro dessa empresa. A turma do back-office também tem um benefício, né, por conta dessa organização, que eles trabalham menos sobrecarregados, porque tá bem difundido, tá bem organizado, tá bem orientado, todo mundo sabe como tem que ser feito um lançamento. É ruim quando no financeiro a gente trabalha por dia, né? E a gente sempre prezou por isso, né? Uhum. O financeiro, você tem que imaginar ele uma linha de produção de uma indústria. Desde quando inicia ali o input de um documento até a hora que você vai pagar no banco e fazer a baixa no sistema na conciliação do extrato. Então, depois eu vou pesquisar e vou deixar aqui. Teve até recentemente um caso, uma empresa grande, auditada, se eu não me engano, eu vou até ver essa informação, que houve um erro de lançamento e essa empresa apurou um resultado diferente daquilo que era a realidade. E pagou bônus, pagou tudo por conta desse resultado errado que foi apurado. E tinha ali, isso foi publicado, e posteriormente eles falaram que até fazer a correção de todo esse resultado que foi feito de forma errada por conta de um lançamento que foi colocado no período errado. Então, esse benefício que hoje se tem de ter um bom planejamento financeiro, a empresa ter uma condição ali de ter uma boa organização financeira, rotina financeira, toda essa parte, quando a gente fala de financeiro, que no início, quando a gente chegou, não tinha rotina, não tinha todos os processos, a partir do momento que a empresa coloca isso para rodar, hoje ela está colhendo esse fruto justamente porque não é o fruto do financeiro funcionando, é o fruto onde consegue sentar e fazer um planejamento, tomar decisões e até mesmo poder estruturar aquilo que está ou de oportunidades do negócio atual ou até mesmo novos negócios. Então, você tem ali uma capacidade maior. E até pegando um pouco esse gancho, até para recuperação tributária. Planejamento tributário, a empresa tendo essa estrutura, você pode até falar melhor do que eu, que você tem ali no dia a dia, tem oportunidades até mesmo para a empresa analisar e ver benefícios tributários ali também, certo? Então, com base nisso, nessa organização, né, eu acho que o ponto de partida foi exatamente esse, a estruturação, para que você pudesse depois atuar em outras frentes, como a gestão financeira. Ao longo dessa trajetória de organização e gestão, nós conseguimos ali implantar essa governança que eu chamei anteriormente, em relação ao acompanhamento mensal dos resultados. Nós conseguimos ali, ao longo desse período, estar ali incrementando um caixa em 12 meses ali, praticamente quase triplicar a disponibilidade de caixa do negócio, né? Tudo isso com base no quê? Tudo isso com base em conceitos de gestão, de fortalecimento do caixa, e evitando que você ficasse... para evitar não ficar suscetível a oscilações do mercado. Então, uma empresa hoje que tem um caixa forte, ela fica menos sujeita às oscilações que o mercado pode sofrer. Há a possibilidade também de estar mais preparada para oportunidades de negócio que surgem no meio do caminho, porque você tem um caixa disponível, reservas de contingência, isso com um caixa forte, isso é possível trabalhar com uma reserva de contingência para, né, você fazer frente ali às surpresas que não foram, que foge ao seu controle, foge ao seu conhecimento. Então, toda a gestão financeira, ela é decorrente, né, desse planejamento. Então, a gente
começou a implantar critérios de planejamento financeiro, orçamento financeiro, que está sendo desenvolvido agora em 2025, né? Além disso, com base nas informações, foi possível também olhar para dentro da estrutura e pensar num planejamento tributário, que isso vai trazer reflexos positivos, altamente positivos para 2025, que vai vir de encontro com essa estratégia de fortalecimento do caixa, né? Então, dentro do que a gente pode chamar ali de consultoria ou assessoria financeira, isso foi um caso né, nosso, assim, de que foi levado para dentro da companhia um conhecimento, né, de especialistas voltado para finanças corporativas, com o intuito realmente de fortalecer resultado, fortalecer caixa, fortalecer controles internos, implantar visibilidade de como o negócio, do desempenho do negócio, né, de fato, resultado, né? De fato. Então, isso permite que você tenha ali previamente informações de como o seu negócio está caminhando, né? Então, isso é importante. Em contrapartida, nós vemos também, né? A gente está falando de caso de sucesso que a gente encontra e está fazendo esse trabalho, mas existe também, por isso que a importância do empresário, né? Que ter ali um olhar para o negócio dele, não simplesmente deixar na mão ou delegar isso e tem uma pessoa que está tocando e acabou. Não, sempre é um alerta. Olhe para o seu negócio, exija uma posição de números, de como que está o andamento do negócio. Não fique alheio à gestão do negócio. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma que a gente, né, implantou esse caso, nós estamos atuando em outro caso que hoje nós entendemos que a condução, principalmente da parte contábil, apuração de impostos, foi meio a revelia da empresa. Então, nós estamos fazendo uma análise onde, comparando aquilo que foi feito ao longo do tempo, né, dos últimos 5 anos praticamente, comparando com um olhar de fato se aquilo estava correto ou incorreto. E a gente tem encontrado muitas disparidades nesses pontos de apuração, fazendo com que contribuiu para que a empresa pagasse mais impostos, né? Então, e isso houve, né, do ponto de vista ali da gestão, alguma coisa assim um pouco, não uma gestão tão direta sobre essa situação, que acabou ficando na mão do contador, da contabilidade, enfim, e hoje a gente está chegando num ponto que para entender o que está acontecendo, comparando o que foi feito com o que deveria ter sido feito, existem algumas discrepâncias, né? Então, é um trabalho também, da mesma forma que a gente falou da parte do planejamento financeiro, aqui, nesse caso que nós começamos o podcast, então estamos falando desse outro caso que está no início. Mas qual que vai ser a premissa? A premissa sempre vai ser essa. A hora que você chega, você tem que fazer uma análise preliminar para entender o que está acontecendo, para daqui, desse ponto em diante, sugerir as ações e reverter um cenário. Então, são cenários opostos, é claro. Um cenário que a gente falou que era um cenário que o negócio já estava andando, estruturalmente, do ponto de vista comercial, andando perfeitamente. Nós melhoramos a gestão financeira e incrementamos o resultado da empresa. Nesse outro caso, a gente está fazendo essa análise para quê? Para que talvez o trabalho, né, o tempo, né, será um pouco mais, né? ser mais longo, mas a premissa é a mesma. Parte-se do entendimento preliminar, sugere-se as ações e a partir daí você
consegue ir ajustando os pontos para, ao final, ter, né, uma estrutura organizacional boa, uma governança do ponto de vista de análise de resultados muito boa também, análise de desempenho, de resultado, e ter certeza daquilo que está sendo feito de maneira correta. E se a gente colocar uma linha do tempo, se a gente for analisar, vamos pensar assim, né? Toda empresa sempre quer olhar o resultado final, né? Quando eu olho a DRE ali, eu só vou lá no resultado final. É a mesma coisa se a gente for analisar justamente, até pegando um pouco esse gancho que você trouxe dessa análise que está sendo feita da parte contábil, e muitas vezes a gente se depara com situações que você não tem nem uma informação estruturada. Muitas vezes você tem que montar, você tem que ir lá, porque muitas vezes a empresa não tem essa organização. Mas e se a gente for colocar nessa linha do tempo, muitas vezes esse processo de evolução do negócio, essa parte da organização, que é onde você tem ali, principalmente, informações já desde o início sendo feito de forma organizada, isso, lá na frente, essa empresa vai ter um diferencial. Então, a gente pega casos hoje, assim, empresas que muitas vezes cresceram com uma situação financeira, sem desorganização nenhuma, e muitas vezes chega um período, passa por dificuldade, por problema, e não consegue entender o motivo. Por quê? Porque não tem um dado estruturado para poder entender. Pô, meu problema é minha venda, meu problema é minha despesa, é meu custo. Onde que está, de fato, o problema que eu preciso resolver? Então, a gente se depara com casos que justamente tem esse problema. Que aí a gente não consegue olhar. Aí você tem que estruturar, levantar a informação para justamente entender o que está acontecendo e aí sim tomar uma decisão frente a esse negócio, porém embasado, com dados ali reais. Não é fazendo de qualquer forma. Vou tomar uma decisão aqui e acabou. É aquele negócio, você está dando um tiro no escuro. Agora, quando você está embasado, você tem algo que está ali te proporcionando tomar essa decisão, fica mais fácil lá na frente se você identificar algo que não está dando certo. Opa, vamos mudar a rota aqui. Você vai buscar outros caminhos. Por isso que, independente do tamanho da empresa, a gente tem frisado fortemente aqui, tanto no podcast, quanto nas lives que nós temos feito aí sobre finanças, a importância da organização financeira, né? Seja a empresa do tamanho que for. Isso como fala, é condição básica para você que tem o desejo ou já é empreendedor de você ter esse número do negócio na sua mão, porque você vai conseguir acompanhar realmente o desempenho para você evitar surpresas no final, né? Então, além disso, né, se a gente pensar em empresas que têm ali um porte maior até, quando você tem uma organização, se em algum momento da vida desse negócio tiver uma situação de pensar numa venda do negócio, numa incorporação do negócio, aquela empresa que tiver o maior nível de informação, tenho certeza que essa empresa ela vai ser comprada ou vai ser incorporada pelo seu valor justo. Por quê? Quando você não tem informação clara, é difícil, né? O comprador ou a parte interessada na aquisição daquele negócio, por ele não ter certeza dos números, o que ele vai fazer naturalmente para poder, como mecanismo de defesa, aplicar um desconto maior naquele negócio. Porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Então, se você tem informações claras, transparentes sobre o negócio, numa mesa de negociação, num valuation de uma empresa, o seu valor, não digo nem que você vai obter um valor melhor pelo seu negócio na venda, mas você vai obter um valor justo pelo seu negócio. É isso aí, né? Com certeza, né? A questão de você
organizar o seu negócio, ele está justamente atrelado a isso. É o valor que você está agregando nele, né? Então, organização financeira, planejamento financeiro não é privilégio de empresa grande, de multinacional, é assim, é obrigação de qualquer tamanho de negócio. A gente se depara em muitas situações assim que você vai pegar, aí lógico, vai ter empresário que vai colocar na cabeça que é só empresa grande que precisa ter o equívoco, o controle financeiro estruturado. E aí é onde que vem o maior problema. Eu não sou grande, então eu vou deixar, eu vou fazendo de qualquer jeito. O resultado dele é o saldo que tem na conta, o quanto que vendeu é o que ele tem ali como base de número da empresa, se está bom ou não. E o dia a dia, fluxo de caixa, é aquele negócio. Eu vou olhar o saldo, vou ver o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber, vou ver o que eu faço. Então, assim, é uma premissa não, é uma rotina que isso aí acaba tornando o empresário estressado, desgastado, coloca a cabeça no travesseiro para dormir, não consegue dormir direito, porque tem um monte de problema. Então, tudo isso parte de uma má organização. Então, não tem empresa grande, não tem empresa pequena. A organização financeira, para quem fala que não tem tempo, tem que arrumar um tempinho ali para fazer o controle financeiro, saber se está tendo lucro, se não está. E esse processo em si parte-se primeiro dessa organização. Sua empresa é pequena, você tem que fazer um mínimo de organização ali, tá? Tem pouquinho documento, não tem problema. Aí é mais fácil, então, certo? Uma empresa grande que tem um volume maior deve ser mais difícil, certo? Certo. Então, nesse caso, uma empresa menor é muito mais fácil controlar do que uma empresa maior. Às vezes, tem empresas que acabam sucumbindo ou quebrando, que se você for perguntar para o empresário, ele nem sabe por quê. Por que ele não sabe, ele não tem essa resposta? Porque, como não havia controles, o negócio foi sendo tocado ali, né, um dia após o outro. Então, chega um momento que essa situação é insustentável e o empresário tem que tomar uma decisão. Mas, se houvesse anteriormente um controle mais efetivo sobre essa situação, talvez essa situação de fechar o negócio, acabar com o negócio, ela talvez poderia não ter acontecido, porque você teria ali saber em alguns, né, detalhes, né, mais aprofundados qual que seria a engrenagem que você teria que ajustar. Como não há controle, você não sabe qual mexer. Então, é importantíssimo essa organização para que você saiba ali ajustar a engrenagem que não está funcionando corretamente, para você colocar ela no eixo. Fazendo isso, com certeza, você tem uma grande chance de, assim, perenizar ou o seu negócio ter uma vida muito mais longa, de sucesso, de resultado, de lucro, rentabilidade, enfim. Essa é um grande ponto a ser levado em consideração. E a gente pode dizer que a organização financeira ela é primordial. E não tem tempo para começar. Quem está fazendo, perfeito. É só ir melhorando, manter o processo, buscando ali, identificando, de repente, pontos para tanto para melhorias. Hoje a gente tem tecnologias, tem IA que tá ajudando, tem diversas oportunidades para você reduzir a operação, melhorar a performance. E quem não está fazendo, não precisa esperar. Começa amanhã, que quanto mais demorar, pior é. Bom, então hoje o tema do nosso podcast foi relacionado a trazer para vocês, como nós dissemos no início, um pouco ali da nossa metodologia, do que a gente já desenvolveu em alguns cases, né? Mostrando que é possível, sim, você melhorar a organização, melhorar a rentabilidade, melhorar a gestão financeira, melhorar a governança. É isso que a gente é especialista em fazer, né? E chamar atenção também para aqueles casos que não tenha, né, ainda adotado essas
esses critérios, né, ou essas ferramentas que passem a adotar. E se tiver alguma dúvida, conte conosco, nos envie mensagem aqui pelas redes sociais, YouTube, Instagram, que a gente está à disposição para esclarecer dúvidas ou até mesmo um bate-papo. Então, queria agradecer o Renato Rodrigues aqui pela participação e contribuição com o nosso podcast e ficar o convite para você nos acompanhar nas redes sociais e nos assistir lá no YouTube, assistir nossas lives sobre conteúdo financeiro e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast. Pode contar mais café. Pode contar mais café.